Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para minhas queridas mulheres nas ciências, Kate, Kaiti, atum e mar. Peráspera ad áspera. Hipótese substantivo. Uma suposição ou explicação possível, construída com base em evidências limitadas, como um ponto de partida para mais investigações. Exemplo, com base nas informações disponíveis e nos dados coletados até agora, minha hipótese é: quanto mais longe eu me mantiver do amor, melhor eu vou ficar. Para dizer a verdade, Olive não estava muito decidida em relação ao doutorado. Não porque não gostasse de ciência. Ela gostava, ela amava ciência, era totalmente a praia dela. O motivo também não era a enorme quantidade de sinais de alerta óbvios. Ela estava bem ciente de que se comprometer a encarar alguns anos trabalhando 80 horas por semana, sendo mal paga e desvalorizada, talvez não fosse bom para sua saúde mental. Sabia também que as árduas noites passadas dentro de um laboratório para revelar uma porção ínfima de conhecimento banal talvez não fossem o caminho para a felicidade. E que se dedicar de corpo e alma às pesquisas acadêmicas, apenas fazendo raras pausas para roubar pãezinhos esquecidos por alguém, talvez não fosse a escolha mais sábia. Olive já tinha refletido sobre todas essas desvantagens, mas mesmo assim nada daquilo a preocupava. Ou talvez preocupasse um pouquinho, mas ela conseguiria lidar com isso. Era outra coisa que a estava impedindo de se render e vender sua alma para o mais famoso círculo do inferno, também conhecido como programa de doutorado. Mas então ela foi chamada para uma entrevista para uma vaga no departamento de biologia de Stanford e cruzou com o cara. O cara cujo nome ela nunca descobriu. O cara que ela conheceu depois de entrar aos tropeços, sem olhar, no primeiro banheiro que encontrou. O cara que perguntou: só por curiosidade, tem algum motivo específico para você estar chorando no meu banheiro? Olive deu um gritinho. Tentou abrir os olhos em meio às lágrimas, sem muito sucesso. Seu campo visual estava completamente embaçado. Tudo que conseguiu ver foi um vulto, alguém alto de cabelos escuros, vestido de preto, e só. Eu? Aqui não é o banheiro feminino? Balbuciou ela. Uma pausa. Silêncio. E então? Não. A voz dele era grave. Bem grave. Parecia vinda de um sonho. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Sim, já que esse é o banheiro do meu laboratório. Depois dessa, ela teve que ceder. Mil desculpas. Você está querendo. Ela fez um gesto em direção às cabines, ou para onde achou que ficavam as cabines. Seus olhos ardiam, mesmo fechados, e ela os apertou ainda mais para diminuir a sensação. Tentou secar as bochechas com a manga do vestido envelope, mas o tecido era fino e meio vagabundo, nem um pouco absorvente como algodão de verdade. Ah, as maravilhas de ser pobre. Só preciso derramar esse reagente na pia, respondeu ele. Mas ela não o ouviu se mexer. Talvez porque ela estivesse no meio do caminho. Ou talvez ele achasse que Olivia era louca, já pensando em chamar o segurança para tirá-la dali. O sonho do doutorado terminaria de forma rápida e cruel. Não usamos isso aqui como banheiro, mas como lugar para descartar resíduos e lavar os equipamentos. Ah, desculpe. Eu pensei. Errado. Achou errado, como era seu costume e sua sina. Você está bem? Perguntou ele. Ele devia ser bem alto. A voz parecia vir de uns 3 metros acima dela. Claro. Por quê? Porque você está chorando. No meu banheiro. Ah, não estou chorando. Bom, meio que estou, mas são só lágrimas, sabe como é? Não, não sei. Ela soltou um suspiro e se recostou na parede de azulejos. São minhas lentes de contato. Estão vencidas há um tempinho e nunca foram muito boas mesmo. Incomodam meus olhos. Eu tirei, mas... Ela deu de ombros, demora um pouco para melhorar. Você colocou lentes de contato vencidas? Ele parecia pessoalmente ofendido. Vencidas há pouco tempo. O que é pouco tempo? Sei lá. Alguns anos? O quê? Sua pronúncia era incisiva e precisa. Vigorosa. Agradável. Só 2 ou 3, eu acho. Só 2 ou 3 anos? É tranquilo. Data de validade é para os fracos. Houve um som agudo, algo como um guincho de deboche. Data de validade serve para eu não encontrar você chorando no meu banheiro. A menos que aquele cara fosse o próprio senhor. Stanford deveria parar de chamar o lugar de seu banheiro. Está tudo bem. Ela fez um gesto de desdém com a mão. Teria revirado os olhos se não estivessem queimando. Normalmente a ardência passa depois de alguns minutos. Então você já fez isso antes? Ela franziu a testa. Fiz o quê? Usar lentes de contato vencidas. É óbvio. Lentes não são baratas. Olhos também não são. Bem pensado. Ei, a gente já se esbarrou? Perguntou ela. Talvez ontem à noite, no jantar de aspirantes a uma vaga no doutorado? Não. Você não estava lá?
Não sou chegado nessas coisas. Nem na comida de graça. Não compensa o papo furado. Que tipo de estudante de doutorado diria uma coisa daquelas? Ele devia estar de dieta, só podia. E Olive tinha certeza de que ele era um estudante de doutorado. O tom de voz snob e condescendente denunciava logo. Todos os doutorandos eram assim, achavam que eram melhores que todo mundo só porque tinham o privilégio questionável de trucidar mosquinhas da fruta em nome da ciência por 90 centavos por hora. No cenário sombrio e deprimente da academia, os alunos de pós-graduação estavam na base da pirâmide das criaturas e, portanto, precisavam convencer a si mesmos de que eram os melhores. Olive não era psicóloga nem nada, mas aquele parecia um caso clássico de mecanismo de defesa. Você vai fazer entrevista para uma vaga no programa? Perguntou ele. Isso. Para a turma de biologia do ano que vem. Caramba, os olhos dela ainda ardiam muito. E você? Indagou ela, pressionando as palmas das mãos nos olhos. Eu. Há quanto tempo está aqui? Aqui? Ele fez uma pausa. 6 anos, mais ou menos. Ah. Vai se formar em breve, então? Eu. Ela percebeu a hesitação dele e imediatamente se sentiu culpada. Olha, não precisa me dizer. Primeira regra do doutorado: não pergunte a outros estudantes sobre o progresso da tese deles. Um segundo se passou. Depois outro. Certo. Me desculpe. Ela queria conseguir enxergá-lo. Interações sociais já eram difíceis por si só, daquele jeito, então, tinha menos informações ainda sobre como deveria agir. Não foi minha intenção soar como seus pais no almoço de ação de graças. Ele riu de leve. Você jamais conseguiria. Ah. Ela sorriu. Pais irritantes? E almoços de ação de graças ainda piores. É nisso que dá vocês, americanos, saírem da Commonwealth. Meu nome é Olive, aliás. Sim, azeitona em inglês. Ela começava a se perguntar se tinha acabado de se apresentar para Pia quando o ouviu chegar mais perto. A mão que segurou a dela estava seca e quente e era tão grande que poderia ter envolvido seu punho inteiro. Tudo nele parecia ser imponente, altura, dedos, voz. Não era de todo ruim. Você não é americana? Perguntou ele. Canadense. Olha, se você por acaso falar com alguém que está no comitê de admissões, poderia, por favor, não mencionar esse meu infortúnio com as lentes? Acho que não ia me fazer parecer uma candidata muito brilhante. Você acha? Disse ele com frieza. Ela o teria fuzilado com o olhar se conseguisse. Ou talvez tivesse conseguido, porque ele riu, foi um riso abafado, mas ela percebeu. E meio que gostou. Ele soltou sua mão, e só então ela percebeu que ainda estava agarrada à mão dele. Ops. Está pensando em se matricular? Indagou ele. Ela deu de ombros. Não sei se vou conseguir uma vaga. No entanto, ela e a professora que a entrevistou, a doutora Aslan, tinham se dado muito bem. Olive gaguejou e se enrolou bem menos que o normal. Além disso, seu coeficiente de rendimento e sua nota da prova para o doutorado eram quase perfeitos. Às vezes não ter vida até que servia para alguma coisa. Está pensando em se matricular se conseguir a vaga, então? Ela seria idiota se não se matriculasse. Afinal, tratava-se de Stanford, um dos melhores programas de biologia. Ou ao menos era o que Olive vinha dizendo a si mesma para encobrir a verdade apavorante. E a verdade era que ela não estava muito decidida em relação ao doutorado. Talvez. Admito que a linha que separa uma excelente escolha profissional de uma bela cagada na vida anda meio nebulosa. Parece que você está tendendo a cagada. Pela voz dele parecia que estava sorrindo. Não. Bem. Eu só. O quê? Ela mordeu o lábio. E se eu não for boa o suficiente? Disparou ela. Meu Deus, por que ela estava compartilhando os mais profundos e secretos medos de seu coração com aquele cara aleatório no banheiro? E para que isso no final das contas? Sempre que ela expunha suas dúvidas para amigos e conhecidos, todos automaticamente respondiam com as mesmas palavras vazias de encorajamento. Você vai ficar bem, você consegue, eu acredito em você. Aquele sujeito certamente ia dizer a mesma coisa. Estava prestes a dizer. A qualquer momento. Por que você quer fazer isso? Perguntou ele. Hein? Fazer. O quê? O doutorado. Qual é a sua motivação? Olive pigarreou. Sempre tive uma mente questionadora, e o doutorado é o ambiente ideal para estimular isso. Vai me propiciar habilidades importantes. Ele deu uma risada de deboche. Ela franziu a testa, confusa. O que foi? Indagou Olive. Esqueça essa frase que você encontrou em algum livro preparatório para entrevistas. Por que você quer ter um doutorado? Mas é verdade, insistiu ela com menos autoconfiança. Quero aperfeiçoar minhas habilidades de pesquisa. É porque você não sabe o que mais poderia fazer? Não. Por que não conseguiu um emprego no mercado? Não. Eu nem tentei. Ah. Ele se mexeu, um vulto grande e embaçado chegando mais perto dela para derramar algo na pia. Olive sentiu o cheiro de eugenol, sabão de roupa e pele masculina limpa. Uma combinação estranhamente agradável. Preciso de mais liberdade do que o mercado pode oferecer. Você não vai ter muita liberdade na academia. Sua voz estava mais próxima, como se ele não tivesse se afastado ainda. Vai ter que bancar seu trabalho com bolsas de pesquisa ridiculamente competitivas. Ganharia mais dinheiro num emprego de escritório que lhe permitisse cogitar ter finais de semana. Olive fez cara feia.
Está tentando me fazer desistir? É algum tipo de campanha contra usuários de lentes de contato vencidas? Não, não. Deu para perceber que ele estava sorrindo. Vou deixar pra lá e acreditar que foi só um lapso. Eu uso essas lentes o tempo inteiro e quase nunca. Numa longa lista de lapsos, evidentemente. Ele suspirou. O negócio é o seguinte, não tenho a menor ideia se você é boa o suficiente, mas não é isso que deveria se perguntar. O custo-benefício da vida acadêmica é muito ruim. O que importa é se a sua motivação para estar na academia é boa o suficiente. Enfim, por que o doutorado, Olive? Ela pensou sobre isso, pensou e pensou mais um pouco. E então falou com cuidado. Eu tenho uma indagação. Uma indagação específica de pesquisa. Algo que quero descobrir. Pronto. Ali estava a resposta. Algo que temo que ninguém vai descobrir se eu não fizer. Uma indagação? Olive sentiu uma mudança no ar e percebeu que ele estava apoiado na pia. Isso. A boca de Olive estava seca. Algo que é importante para mim. E eu não confio em mais ninguém para pesquisar. Porque até agora não foi feito. Por quê? Porque algo ruim aconteceu. Porque quero fazer minha parte para que não aconteça novamente. Eram reflexões pesadas para se fazer na presença de um estranho, na escuridão dos olhos fechados. Então, ela os abriu. A visão ainda estava embaçada, mas a ardência tinha praticamente sumido. O cara estava olhando para ela. Com os contornos ainda meio nebulosos, mas sem dúvida ali, esperando pacientemente que ela continuasse. É importante para mim, repetiu ela. A pesquisa que quero fazer. Olive tinha 23 anos e era sozinha no mundo. Não queria finais de semana nem um salário decente. Queria voltar no tempo. Queria ser menos solitária. Mas como isso era impossível, ela se contentaria em consertar o que conseguisse. Ele assentiu, mas não disse nada. Impertigou-se e foi andando em direção à porta. Estava indo embora. Minha motivação é boa o suficiente para o doutorado? Perguntou ela e na hora detestou ter soado tão desesperada por aprovação. Era possível que estivesse no meio de algum tipo de crise existencial. O desconhecido parou e se voltou para ela. É a melhor motivação. Ele estava sorrindo, pensou ela. Ou algo assim. Boa sorte na entrevista, Olive. Obrigada. Ele já estava quase saindo. Quem sabe a gente se encontra no ano que vem, completou ela corando um pouco. Se eu entrar. E você ainda não tiver se formado. Quem sabe, disse ele. E o cara foi embora. E Olive nunca soube seu nome. Mas algumas semanas depois, quando o departamento de biologia de Stanford lhe ofereceu uma vaga, ela aceitou. Sem hesitar. Hipótese, quando me for dada a possibilidade de escolher entre A, uma situação ligeiramente incômoda, e B, um pandemônio de grandes proporções com consequências desastrosas, eu vou acabar, inevitavelmente, optando por B. 2 anos e 11 meses depois. Em defesa de Olive, o homem não parecia se importar tanto com o beijo. Sim, ele levou um momento para se acostumar, o que era perfeitamente compreensível, dadas as circunstâncias repentinas. Foi um minuto constrangedor, desconfortável e um tanto doloroso, no qual Olivia ao mesmo tempo pressionava os lábios contra os dele e ficava na ponta dos pés para manter a boca na mesma altura do seu rosto. Esse cara precisava ser tão alto? Aquele beijo estava parecendo uma cabeçada meio desengonçada, e ela foi ficando ansiosa, achando que não ia conseguir levar a coisa toda adiante. Sua amiga Anne, que Olive tinha visto se aproximando havia alguns segundos, ia olhar aquilo e saber na mesma hora que não tinha a menor chance de Olive e o cara do beijo estarem no meio de um encontro romântico. Mas então o momento angustiante passou e o beijo ficou diferente. O homem inspirou fundo e inclinou de leve a cabeça, fazendo com que Olive deixasse de parecer um mico escalando um baobá. As mãos dele, que eram grandes e quentinhas no ar-condicionado do corredor, abraçaram a cintura dela. Elas se moveram mais alguns centímetros para cima, puxando Olive para mais perto. Nem muito grudado nem muito longe. Na medida certa. Estava mais para um selinho prolongado do que qualquer outra coisa, mas era gostoso, e naqueles poucos segundos Olive se esqueceu de muitas coisas, inclusive do fato de estar atracada a um homem desconhecido e aleatório. Esqueceu que mal tivera tempo de sussurrar, posso te beijar, antes de grudar os lábios nos dele. E apagou da mente a razão que a levará a dar aquele showzinho à esperança de enganar Anne, sua melhor amiga. Um beijo dos bons é mesmo capaz disso, fazer uma garota se esquecer de si mesma por um tempo. Olive já estava se aninhando naquele peito largo e firme. As mãos dela passeavam do queixo definido até os cabelos surpreendentemente fartos e macios, então ela ouviu a si mesma suspirando, como se já estivesse sem fôlego, e foi aí que se deu conta, como se uma pedra tivesse caído em sua cabeça. Não. Não. Não, não. Não. Ela não deveria estar curtindo. Era um cara aleatório e tudo mais. Olive teve um sobressalto e se afastou dele, olhando em volta desesperadamente à procura de Anne. Sob o brilho azulado das 11 da noite no corredor do laboratório de biologia, não havia nem sinal da amiga. Estranho. Olive tinha certeza de tê-la visto alguns segundos antes. O cara do beijo, por outro lado, estava parado bem na frente dela, a boca entreaberta, o peito subindo e descendo e um brilho estranho nos olhos, e foi então que ela percebeu a enormidade do que tinha acabado de fazer. Ou de quem ela tinha acabado de beijar. Puta merda. Ela estava ferrada. Porque o Dr. Adam Carlsen era conhecido por ser um babaca. Esse dado, por si só, não seria exatamente digno de nota.
No mundo acadêmico, qualquer posição acima do nível de estudante de doutorado, o nível de Olive, infelizmente, exige algum grau de babaquice para que se consiga durar um tempo ali, e o corpo docente titular está bem no topo da pirâmide dos babacas. O Dr. Carlsen, no entanto, era um caso especial. Pelo menos se os boatos fossem verdadeiros. Tinha sido por causa dele que Malcolm, o colega de quarto de Olive, precisou começar 2 projetos de pesquisa do zero e ia provavelmente atrasar a formatura em 1 ano. Por causa dele, Jeremy vomitou de ansiedade antes do exame de qualificação. Ele fora o único culpado por metade dos alunos do departamento terem precisado adiar suas defesas de tese. Joe, que era do grupinho de amigos de Olive e a levava toda quinta-noite para assistir a filmes europeus desfocados com legendas minúsculas, tinha sido assistente de pesquisa no laboratório de Carlsen, mas resolveu desistir depois de 6 meses por motivos pessoais. Provavelmente foi melhor assim, já que a maioria dos assistentes dele que sobraram estava sempre com as mãos trêmulas e parecia não dormir havia 1 ano. O Dr. Carlsen podia ter sido um jovem astro do mundo acadêmico e um prodígio da biologia, mas também era cruel e exageradamente crítico. Pelo jeito que falava e se portava, era óbvio que se considerava o único fazendo um trabalho decente no departamento de biologia de Stanford. No mundo inteiro, provavelmente. Ele tinha fama de ser um cretino temperamental, antipático e assustador. E Olive tinha acabado de beijá-lo. Ela não tinha certeza de quanto tempo durou aquele silêncio, apenas sabia que foi ele quem o quebrou. O cara estava parado na frente de Olive, absolutamente intimidador, com aqueles olhos escuros e cabelos mais escuros ainda, olhando-a do alto. Devia ter pelo menos uns 15 centímetros a mais que ela, com certeza mais de 1,80 metros. Ele fez uma careta, uma expressão que ela já tinha visto nos seminários do departamento e que normalmente precedia ao momento em que ele levantava a mão e chamava atenção para alguma falha grave no trabalho que estava sendo apresentado. Adam Carlsen, destruidor de carreiras de pesquisadores, Olive tinha escutado sua orientadora dizer uma vez: "Está tudo bem. Tudo tranquilo. Super tranquilo." Ela ia fingir que nada tinha acontecido, acenar com a cabeça educadamente e sair de fininho dali. Isso, um plano perfeito. Você acabou de me beijar?" Ele parecia confuso e talvez um pouco sem fôlego. Seus lábios estavam inchados. Meu Deus! Não tinha a menor condição de Olive contestar o que tinha acabado de acontecer. Ainda assim, valia a pena tentar. Não. Para sua surpresa, aparentemente funcionou. Ah. Tudo bem, então. Carlsen fez que sim com a cabeça e se virou, parecendo um tanto desorientado. Deu alguns passos no corredor até o bebedouro. Talvez estivesse indo para lá antes daquilo tudo. Olive começava a acreditar que fosse se safar quando ele parou e se virou para ela novamente, uma expressão incrédula no rosto. Tem certeza? Droga. Ela cobriu o rosto com as mãos. Não é o que parece. Está bem. Está bem, repetiu ele devagar. Sua voz era grave, baixa e soava como se ele estivesse prestes a ficar bem irritado. O que está acontecendo aqui? Simplesmente não havia como explicar. Uma pessoa normal teria achado a situação de Olive esquisita, mas Adam Carlsen, que obviamente considerava a empatia um empecilho e não um traço de humanidade, nunca entenderia. Ela deixou as mãos penderem ao lado do corpo e respirou fundo. Olha, não quero ser grossa, mas isso não é da sua conta. Ele a encarou por um instante, depois assentiu. Sim. É claro. Ele devia estar retornando ao seu estado habitual, porque o tom de voz perdeu aquele ar de surpresa e voltou ao normal, seco e lacônico. Vou então voltar para minha sala e começar a redigir minha queixa baseada no título 9. Olive soltou um suspiro de alívio. Sim, isso seria ótimo, já que... Espera aí. Vai fazer o quê? Ele empinou o nariz. Título 9 é uma lei federal sobre condutas sexuais impróprias no ambiente acadêmico. Eu sei o que é. Entendi. Então você escolheu deliberadamente desrespeitar a lei. O quê? Não, eu não fiz isso. Ele deu de ombros. Devo estar enganado então. Alguma outra pessoa deve ter me assediado. Assédio. Eu não assediei você. Você me beijou. Mas não de verdade. Sem primeiro garantir meu consentimento. Eu perguntei se podia te beijar. E então você me beijou sem esperar a minha resposta. O quê? Você disse sim. Como é que é? Ela franziu a testa. Eu perguntei se podia te beijar e você disse que sim. Errado. Você perguntou se podia me beijar e eu ri. Eu tenho certeza que ouvi você dizer sim. Ele arqueou uma sobrancelha, e por um minuto Olive se permitiu sonhar que estava afogando alguém. O Dr. Carlsen. Ela mesma. Ambos pareciam ótimas opções. Olha, eu sinto muito mesmo. É uma situação estranha. Podemos só esquecer que isso aconteceu? Ele a analisou por um bom tempo, seu rosto anguloso com uma expressão séria e algo mais. Alguma coisa que ela não conseguiu interpretar porque estava muito ocupada percebendo, mais uma vez, como ele era alto e largo. Enorme. Olive sempre foi franzina, quase magra demais, mas garotas com 1,72 metros raramente se sentem pequenas. Pelo menos até estarem ao lado de Adam Carlsen. Ela já sabia que ele era alto, óbvio, de tanto vê-lo por ali no departamento ou andando pelo campus, e por pegar o elevador com ele, mas os dois nunca tinham interagido. Nunca tinham ficado assim tão próximos. A não ser um minuto atrás, Olive. Quando você quase enfiou a língua na...
Você está com algum problema? Perguntou ele, parecendo quase preocupado. O quê? Não, não estou. Porque continuou ele com calma, beijar um estranho no meio de um laboratório de ciência à meia-noite talvez seja um indício de que tem algo errado. Não tem. Carosen assentiu pensativo. Pois bem. Espere receber uma notificação nos próximos dias, então. O homem começou a se afastar, e ela se virou e gritou. Você nem perguntou meu nome. Com certeza qualquer pessoa pode descobrir, já que você passou seu crachá para entrar no laboratório depois do expediente. Tenha uma boa noite. Espera aí. Ela se inclinou para frente e segurou seu pulso. Ele parou imediatamente, embora pudesse se soltar sem qualquer esforço, e ficou olhando para o exato lugar onde os dedos dela envolviam sua pele, bem abaixo do relógio que provavelmente custava uns 6 meses de sua bolsa de doutorado. Talvez o ano inteiro. Ela o soltou e deu um passo para trás. Desculpe, eu não quis. O beijo. Explique. Olive mordeu o lábio. Ela realmente tinha se ferrado. Precisava contar a ele. Anfão. Ela olhou em volta para se certificar de que Anne realmente não estava ali. A garota que estava passando na hora. Ela é aluna de doutorado no departamento de biologia. Carosen não deu qualquer indício de saber quem era. Anne tem. Olive colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Era aí que a história ficava meio constrangedora, complicada e meio infantil. Eu estava saindo com um cara do departamento, Jeremy Langley. Ele é ruivo e trabalha com o doutor. Enfim, nós saímos algumas vezes e eu levei a festa de aniversário de Anne, e eles meio que se deram muito bem. Olive fechou os olhos. Aquilo provavelmente tinha sido uma má ideia, porque de repente ela estava visualizando de novo a cena. Sua melhor amiga e seu ficante conversando animados na pista de boliche, como se já se conhecessem a vida inteira. Os assuntos que nunca tinham fim, as risadas e então, no fim da noite, Jeremy olhando para a cada movimento que ela fazia. E a dor de saber com certeza em quem ele estava interessado. Olive abanou com a mão e tentou sorrir. Para encurtar a história, quando Jeremy e eu terminamos, ele chamou Anne para sair. Ela disse que não podia, por causa da lealdade entre amigas e tal, mas eu sei que ela gosta mesmo dele. Está com medo de me magoar e por mais que eu diga que está tudo bem, ela não acredita em mim. Sem contar o outro dia em que eu a ouvi confessar ao nosso amigo Malcolm que ela acha Jeremy incrível, mas que nunca me trairia saindo com ele. Sua voz pareceu triste, decepcionada e insegura, nada a ver com a ousada e expansiva que ela conhecia. Então eu menti e disse a ela que já estava saindo com outra pessoa. Porque ela é uma das minhas melhores amigas e eu nunca tinha visto gostar tanto de um cara, e quero que ela tenha todas as coisas boas que merece, e sei que ela faria o mesmo por mim, e... Olive percebeu que estava tagarelando e que Carosen não dava a mínima. Parou e engoliu em seco. Hoje à noite. Eu disse a ela que tinha um encontro hoje à noite. Ah. A expressão dele era indecifrável. Mas não tenho, continuou Olive. Então decidi vir trabalhar e fazer um experimento, mas Anne apareceu também. Não era para ela estar aqui. Mas estava. Vinha na minha direção. E aí eu entrei em pânico. Olive secou o rosto com a mão. Não pensei direito. Carosen não disse nada, mas em seus olhos estava claro o que ele pensou, deu para ver. Eu precisava fazer ela acreditar que eu estava no encontro. Ele fez que sim com a cabeça. E aí você beijou a primeira pessoa que passou no corredor. Perfeitamente lógico. Olive fez uma careta. Quando você coloca dessa forma, talvez não tenha sido o meu melhor momento. Talvez. Mas não foi o meu pior também. Tenho quase certeza de que Anne viu a gente. Agora ela vai achar que eu estava no encontro com você e talvez se sinta liberada para sair com o Jeremy. Ela balançou a cabeça. Olha. Eu sinto muito, muito mesmo, pelo beijo. Sente? Por favor, não me denuncie. Eu realmente achei que você tinha dito sim. Juro que não tinha a intenção de... De repente, a enormidade do que ela acabará de fazer ficou evidente. Ela tinha beijado um cara aleatório, um cara que por acaso era a pessoa mais desagradável do departamento de biologia. Havia confundido uma risada com consentimento, praticamente o atacara no corredor, e agora ele olhava para ela de um jeito estranho e reflexivo, tão focado e próximo dela e... Merda. Talvez fosse o avançado da hora. Talvez fosse porque tomara seu último café 16 horas antes. Talvez fosse porque Adam Carosen estava olhando para ela daquele jeito. De repente a situação toda ficou insustentável para ela. Na verdade, você está totalmente certo. E eu lamento muito. Se você se sentiu assediado por mim, devia mesmo me denunciar, porque é justo. Eu fiz uma coisa horrível, embora não fosse minha intenção. Não que a minha intenção tenha alguma importância. É mais como foi a sua percepção de... Merda, merda, merda. Vou embora agora, está bem? Anunciou ela. Obrigada aí. Eu sinto muito, muito, muito mesmo. Olive deu meia volta e saiu correndo pelo corredor. Olive. Ela ouviu chamar. Olive, espere. Ela não parou. Desceu correndo as escadas até o primeiro andar, depois saiu do prédio e seguiu pelas ruas mal iluminadas do campus de Stanford, passando por uma garota com um cachorro e um grupo de alunos rindo diante da biblioteca. Continuou correndo até chegar à porta de seu apartamento, parando apenas ao destrancar a porta, e avançou em linha reta até o quarto na esperança de evitar seu colega e qualquer pessoa que ele tivesse trazido para casa.
Foi só quando ela estava jogada na cama, olhando para as estrelas coladas no teto que brilhavam no escuro, que ela se deu conta de que não tinha checado seus ratos no laboratório. Ela também havia deixado o notebook na bancada e o casaco em algum lugar por lá, e também esquecera totalmente de parar no mercado para comprar café, como tinha prometido a Malcolm que faria. Merda. Que dia desastroso. Olive nunca percebeu que o Dr. Carlsen, conhecido por ser um babaca, a tinha chamado pelo nome. Hipótese: qualquer boato sobre a minha vida amorosa vai se espalhar numa velocidade diretamente proporcional ao meu desejo de manter o referido boato em segredo. Olive Smith era uma aluna em ascensão no terceiro ano do doutorado em um dos melhores departamentos de biologia do país, onde estudavam mais de uma centena de pós-graduandos e um número aparentemente infinito de graduandos. Ela não fazia ideia do tamanho exato do corpo docente, mas, a julgar pelos escaninhos da sala de fotocópias, eram muitos. Portanto, chegou à conclusão de que, se não tiver o infortúnio de interagir com Adam Carlsen por 2 anos antes da noite, haviam-se passado poucos dias desde o incidente do beijo, mas Olive já sabia que pensaria na última sexta-feira como a noite pelo resto da vida. Era perfeitamente possível que conseguisse terminar o doutorado sem cruzar com ele novamente. Na verdade, tinha certeza de que Adam Carlsen não só não fazia a menor ideia de quem ela era, como também não tinha nenhuma vontade de descobrir, e já devia ter se esquecido do que acontecerá. A não ser, é claro, que ela estivesse catastroficamente errada e ele tivesse, no final das contas, prestado uma queixa com base no título 9º. Nesse caso, ela o veria de novo, no dia em que se declarasse culpada no tribunal. Olive ponderou que podia perder tempo surtando com honorários de advogados ou pensar em questões mais urgentes, como os 500 slides que precisava preparar para a aula de neurobiologia que ia dar como professor assistente no semestre que começava em 2 semanas. Ou o bilhete que Malcolm tinha deixado de manhã dizendo que viu uma barata correr para debaixo do armário, embora o apartamento já estivesse dedetizado. Ou a mais importante de todas, o fato de que seu projeto de pesquisa tinha chegado a um ponto crítico e ela precisava desesperadamente encontrar um laboratório maior e com mais recursos para continuar seu experimento. Caso contrário, o que poderia se tornar um estudo revolucionário e clinicamente relevante ia acabar mofando em placas de Petri empilhadas na gaveta de sua geladeira. Olivia abriu um notebook quase disposta a jogar no Google, órgãos que posso vender sem comprometer minha saúde, e quanto dinheiro consigo por eles, mas acabou fisgada pelos 20 novos e-mails que receberá enquanto estava ocupada com seus animais no laboratório. Quase todos eram de periódicos predatórios, falsos príncipes da Nigéria e uma empresa de cosméticos cuja newsletter ela assinará 6 anos antes para ganhar um batom grátis. Olive rapidamente marcou todos como lidos, ansiosa para voltar a seus experimentos, e então notou que uma das mensagens era uma resposta a algo que enviará. Uma resposta de: "Ai, meus Deus! Meu Deus!" Clicou tão forte para abrir que quase torceu o dedo indicador. Hoje, 15h15. De tom-benton@harvard.edu. Para olive-smith@stanford.edu. Assunto: projeto de exame de detecção de câncer de pâncreas. Olive. Seu projeto parece bom. Estarei em Stanford daqui a umas 2 semanas. Vamos marcar uma conversa? Até lá. TB. Tom Benton, PhD. Professor adjunto. Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Harvard. O coração dela parou por um instante. E depois acelerou. Depois as batidas se reduziram a quase nada. E então ela sentiu a pulsação na pálpebra, o que não devia ser um bom indicador de saúde, mas... Sim. Sim. Ela tinha um interessado. Quase. Provavelmente? Talvez. Com certeza talvez. Tom Benton tinha dito bom. Ele tinha dito que parecia bom. Tinha que ser um bom sinal, não é? Ela franziu a testa e rolou a tela para reler a mensagem que havia mandado semanas antes. 7 de junho, 8h19. De olive-smith@stanford.edu. Para tom-benton@harvard.edu. Assunto: projeto de exame de detecção de câncer de pâncreas. Dr. Benton. Meu nome é Olive Smith e sou estudante de doutorado no Departamento de Biologia da Universidade Stanford. Minha pesquisa é sobre câncer de pâncreas, especificamente sobre encontrar meios de detecção acessíveis e pouco invasivos que possam levar ao tratamento precoce e ao aumento das taxas de sobrevida. Tenho trabalhado com biomarcadores de sangue, e os resultados são promissores. Você pode ler meu trabalho preliminar no artigo revisado por pares que envio anexado. Também escrevi descobertas mais recentes e ainda não publicadas para a conferência deste ano da Sociedade para Descobertas Biológicas. Ainda não recebi resposta, mas envio o resumo em anexo. O próximo passo seria realizar estudos adicionais para determinar a viabilidade do meu kit de testagem. Infelizmente, meu atual laboratório, da doutora Aisegu Aslan, que se aposenta daqui a 2 anos, não tem os recursos nem o equipamento necessários para que eu avance. Ela me incentivou a buscar um laboratório maior de pesquisa em câncer, onde eu possa passar o próximo ano acadêmico coletando os dados necessários. Eu então voltaria a Stanford para analisar e escrever com base nos dados. Sou uma grande fã do trabalho que você publicou sobre câncer de pâncreas e gostaria de saber se seria possível dar continuidade ao meu trabalho no seu laboratório, em Harvard. Se estiver interessado, será um prazer fornecer mais detalhes sobre o projeto. Atenciosamente. Olive. Olive Smith. Estudante de doutorado. Departamento de Biologia, Universidade Stanford.
Se Tom Benton, sumidade nas pesquisas sobre câncer, fosse a Stanford e concedesse 10 minutos de seu tempo a Olive, ela poderia convencê-lo a ajudá-la com os recursos necessários para sua pesquisa. Bem, talvez. Olive era muito melhor em efetivamente fazer a pesquisa do que em defender a importância do projeto para os outros. Comunicação científica e falar em público eram sem dúvida seus maiores pontos fracos. Mas ela tinha uma chance de mostrar a Benton como seus resultados eram promissores. Podia fazer uma lista dos benefícios clínicos de seu trabalho e explicar que necessitava de pouca coisa para transformá-lo num imenso sucesso. Tudo de que ela precisava era uma bancada silenciosa no canto do laboratório dele, algumas centenas de ratos e acesso ilimitado a seu microscópio eletrônico de 20 milhões de dólares. Benton não ia nem notar sua presença. Olive foi andando em direção à copa enquanto escrevia mentalmente um discurso apaixonado dizendo que estava disposta a usar as instalações dele apenas à noite e limitar sua quantidade de oxigênio a menos de 5 respirações por minuto. Serviu uma xícara de café velho e ao se virar, viu alguém com uma cara amarrada atrás dela. Ela se assustou tanto que quase se queimou com o café. Meu Deus! Exclamou ela, levando a mão ao peito. Então respirou fundo e segurou forte sua caneca do Scooby-Doo. Oh, que susto! Olive. Era um mau sinal. Anne nunca chamava de Olive, a não ser que estivesse lhe dando uma bronca por roer as unhas ou por jantar apenas balinhas de gelatina. Ei! Como foi seu? Naquela noite cortou a amiga. Droga! Fim de semana? O Dr. Carlsen. Droga, droga, droga. O que tem ele? Eu vi vocês dois juntos. Ah. Sério? A surpresa de Olive foi muito mal dissimulada, até ela sabia disso. Talvez devesse ter feito aquelas aulas de teatro na escola em vez de praticar todos os esportes possíveis. É, aqui no departamento, confirmou Anne. Ah. Legal. Eu não te vi se não teria dado um oi. Anne franziu a testa. Oh, eu vi você. Vi você com o Carlsen. Você sabe que eu te vi, e eu sei que você sabe que eu te vi, porque você anda me evitando. Não ando, não. Anne lançou um dos seus temíveis olhares que diziam não estar para brincadeira. Provavelmente ela usava o mesmo olhar ao atuar como presidente do diretório acadêmico, ou como líder da Associação das Mulheres na Ciência de Stanford, ou como diretora de divulgação da Organização de Cientistas Negros, Indígenas e Não Brancos. Não havia briga que Anne não vencesse. Ela era destemida e impetuosa, e Olivia adorava isso nela, mas não naquele momento. Você não respondeu nenhuma das minhas mensagens nos últimos 2 dias. A gente costuma se falar toda hora. Era verdade. Elas se falavam muitas vezes por dia. Olive transferiu a caneca para a mão esquerda sem qualquer motivo a não ser ganhar um pouco mais de tempo. Eu estava ocupada. Ocupada? Anne arqueou a sobrancelha. Ocupada beijando o Carlsen? Ah, aquilo. Aquilo foi só. Anne meneou a cabeça, como se a encorajasse a concluir a frase. Quando ficou óbvio que Olive não faria isso, Anne continuou por ela. Aquilo foi. Não se ofenda, mas aquele foi o beijo mais bizarro que eu já vi. Calma. Fique calma. Ela não sabe. Ela não tem como saber. Duvido muito, rebateu Olive sem muita certeza. E aquele beijo de cabeça para baixo do Homem-Aranha? Aquilo foi muito mais bizarro que... Oh, você disse que tinha um encontro naquela noite. Não está saindo com o Carlsen, está? Ela fez uma cara de desgosto. Teria sido fácil confessar a verdade. Desde que começaram o doutorado, Anne e Olive tinham feito um monte de besteiras, juntas e separadas. Olive entrando em pânico e beijando ninguém menos que Adam Carlsen poderia virar uma dessas histórias, uma da qual elas dariam risada em sua noite semanal de cerveja com marshmallow. Ou não. Se Olive admitisse a mentira, havia a possibilidade de que Anne nunca mais confiasse nela. Ou de que nunca saísse com Jeremy. E mesmo que a ideia de ver sua melhor amiga saindo com seu ex lhe desse vontade de vomitar um pouquinho, a ideia de ver sua melhor amiga infeliz lhe dava muito mais repulsa. A situação era simples e deprimente. Olive estava sozinha no mundo. Já estava sozinha havia muito tempo, desde o ensino médio. Vinha se convencendo a não dar muita bola para isso. Tinha certeza de que muitas outras pessoas estavam sozinhas no mundo e precisavam inventar nomes e telefones para preencher seus contatos de emergência nos formulários. Ao longo da graduação e do mestrado, concentrar-se na pesquisa e na ciência tinha sido sua maneira de lidar com aquilo, e ela se sentia super disposta a passar o resto da vida enfurnada num laboratório, tendo a fiel companhia de alguns Beckers e pipetas. Até aparecer. De certa forma, tinha sido amor à primeira vista. Primeiro dia do doutorado. Orientação da turma de biologia. Olive entrou na sala de reuniões, olhou em volta e se sentou no primeiro assento vago que enxergou, petrificada. Era a única mulher na sala, basicamente sozinha no mar de homens brancos que já conversavam sobre barcos, qualquer jogo com bola que tinha passado na TV na noite anterior e os melhores lugares para viajar de carro. Cometi um erro terrível, pensou. O cara do banheiro estava errado. Eu nunca devia ter vindo para cá. Nunca vou me adaptar. E então uma garota com cabelos cacheados escuros e um belo rosto redondo se jogou na cadeira ao lado dela e murmurou. Esse é o compromisso dos programas de doutorado em ciência com a inclusão, certo? E foi nesse momento que tudo mudou. Elas podiam ter sido apenas aliadas.
Sendo as únicas duas pessoas que não eram homens brancos cisgênero naquele ano, podiam se ajudar apenas quando alguma reclamação fosse necessária e ignorar uma a outra no resto do tempo. Olive tinha um monte de amigos assim. Todos eles, na verdade, eram conhecidos circunstanciais em quem ela pensava com carinho, mas raramente. Anne, no entanto, tinha sido diferente desde o início. Talvez porque elas tivessem descoberto de cara que ambas amavam passar as noites de sábado comendo guloseimas e assistindo a comédias românticas até dormir. Talvez porque ela insistira em carregar Olive para todo e qualquer grupo de mulheres nas áreas STEM do campus, que incluíam as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Talvez porque deslumbrara todo mundo com seus comentários certeiros. Talvez porque tivesse aberto o coração para Olive e explicado como tinha sido difícil para ela chegar ali. Contou que seus irmãos mais velhos a ridicularizavam e a chamavam de nerd por gostar tanto de matemática, numa idade em que ser nerd não estava na moda. Que o professor de física perguntou se ela estava na turma errada no primeiro dia do semestre. E que, apesar de suas notas e sua experiência de pesquisa, até mesmo seu orientador acadêmico pareceu descrente quando ela decidiu fazer faculdade na área de ciência. Olive, cuja trajetória até o doutorado tinha sido complicada, mas nem tanto, ficou perplexa. E depois furiosa. E então completamente embasbacada quando compreendeu que Anne tinha conseguido transformar aquela insegurança em impetuosidade. E por alguma razão inimaginável, Anne parecia gostar de Olive também. Quando o dinheiro de Olive não durava até o fim do mês, Anne compartilhava seu macarrão instantâneo. Quando o computador de Olive pifou e ela não tinha cópia de nada, Anne ficou acordada a noite inteira ajudando-a a reescrever seu artigo sobre cristalografia. Quando Olive não tinha para onde ir nos feriados, Anne levava a amiga para sua casa no Michigan, onde sua família enorme a entupia de comidas deliciosas e ela ouvia todo mundo falando vietnamita. Quando Olive achou que era burra demais para o programa de doutorado e pensou em desistir, Anne a convenceu do contrário. No dia em que Olive conheceu Anne e seu olhar de deboche, nasceu uma amizade que mudou sua vida. Aos poucos, elas começaram a incluir Malcolm e viraram uma espécie de trio, mas Anne era a pessoa favorita dela. Parte da família. Olive nem achava que isso fosse possível para alguém como ela. Anne raramente pedia algo para si mesma, e ainda que fossem amigas havia mais de 2 anos, Olive nunca tinha visto demonstrar interesse em alguém, até conhecer Jeremy. Fingir que estava num encontro com Carlsen era o mínimo que Olive podia fazer para garantir a felicidade da amiga. Então ela se preparou, sorriu e tentou manter o tom de voz o mais neutro possível. Como assim? A gente conversa o tempo todo, todo dia, e você nunca tinha falado sobre o Carlsen. Minha melhor amiga aparentemente está saindo com o professor que é o astro do departamento, e eu não sei de nada? Você sabe da fama dele, não sabe? Isso é alguma pegadinha? Você está com um tumor no cérebro. Eu estou com um tumor no cérebro. Era isso que acontecia quando Olive mentia. Ela acabava precisando contar mais mentiras para disfarçar a primeira e era péssima nisso. Assim, cada mentira ficava ainda pior e menos convincente que a anterior. Ela não conseguiria enganar Anne. Não conseguiria enganar ninguém. Anne ia ficar com raiva, e então Jeremy ia ficar com raiva, e depois Malcolm também, e então Olive ficaria completamente sozinha. O coração partido a faria abandonar o doutorado. Ia perder seu visto e sua única fonte de renda e voltar para o Canadá, onde nevava o tempo inteiro, as pessoas comiam coração de alce e... Oi? A voz, grave e serena, vinha de algum lugar atrás de Olive, mas ela não precisava se virar para saber que era Carlsen. Assim como não precisava se virar para saber que aquele peso quente e repentino em seu corpo, uma pressão firme mais suave bem no meio da sua lombar, era a mão de Carlsen. Uns 5 centímetros acima da sua bunda. Deus do céu! Olive virou o pescoço e olhou para cima. Mais para cima. Mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Ela não era uma mulher baixa, mas ele era gigante. Ah. Oi. Está tudo bem? Disse ele, olhando nos olhos dela com um tom de voz baixo e íntimo. Como se estivessem sozinhos. Como se Anne não estivesse ali. Ele falou de um jeito que deveria ter deixado Olive desconfortável, mas não deixou. Por alguma razão inexplicável, a presença dele ali a acalmou, mesmo que ela estivesse surtando poucos segundos atrás. Será que 2 tipos diferentes de incômodo neutralizavam um ao outro? Parecia um tópico de pesquisa fascinante. Valia a pena explorar. Talvez Olive devesse abandonar a biologia e mudar para a psicologia. Talvez devesse pedir desculpas, sair dali e pesquisar a literatura a respeito. Talvez devesse sumir de vez para evitar aquela situação totalmente descabida em que havia se colocado. Sim. Sim, está tudo ótimo. Anne e eu estávamos só, conversando. Sobre o final de semana. Carlsen olhou para Anne como se enfim tivesse percebido sua presença. Ele a cumprimentou com um daqueles breves acenos de cabeça que os homens costumam usar. Sua mão desceu um pouco mais nas costas de Olive, e Anne arregalou os olhos. Prazer em te conhecer, Anne. Já ouvi falar muito de você, disse Carlsen. Ele era bom naquela encenação, Olive precisava admitir. Porque ela tinha certeza de que, pelo ângulo em que a estava, parecia que ele estava palpando sua bunda. Mas não estava. Olive mal sentia sua mão encostando nela. Só um pouquinho, talvez. A pressão de leve, o toque quente e... Igualmente. Anne parecia atordoada. Como se estivesse prestes a desmaiar. Eu já estava indo embora. Oh, vou te mandar uma mensagem quando. Beleza? Ela saiu da copa antes que a amiga pudesse responder, o que foi ótimo, porque Olive não precisou inventar mais mentiras.
Mas também um pouco ruim, porque agora estava ali sozinha com Carusen. E eles estavam muito próximos. Foi Carusen quem se afastou primeiro. O suficiente para dar a ela o espaço de que precisava e um pouco mais. Está tudo bem? Perguntou ele novamente. Seu tom de voz ainda era suave. Não era o que Olive esperava dele. Sim. Sim, eu só. Olive balançou a mão. Obrigada. De nada. Você ouviu o que ela disse? Sobre sexta-feira aí. Ouvi. Foi por isso que eu. Carusen olhou para ela e depois para a própria mão, aquela que estava esquentando as costas de Olive havia alguns segundos, e ela entendeu imediatamente. Obrigada, repetiu ela. Porque Adam Carusen era conhecido por ser um babaca, mas Olive estava bastante agradecida a ele naquele momento. Ah, e eu percebi que nenhum agente do FBI bateu na minha porta para me prender nas últimas 72 horas. O canto da boca de Carusen se moveu bem de leve. Quase nada. É mesmo? Olive assentiu. O que me leva a crer que talvez você não tenha feito uma queixa. Embora fosse seu direito. Então, obrigada. Por isso, e por intervir agora. Você me tirou de uma encrenca. Carusen a encarou por um bom tempo, e de repente sua expressão era a mesma que fazia nos seminários quando as pessoas confundiam teoria e hipótese ou admitiam ter usado análise de você não deveria precisar da intervenção de alguém. Olive ficou rígida. Ali estava. Conhecido por ser um babaca. Bem, eu não pedi que você fizesse alguma coisa. Eu ia resolver. E não deveria precisar mentir sobre seus relacionamentos, continuou ele. Muito menos para que sua amiga e seu namorado possam ficar juntos sem sentir culpa. Não é assim que a amizade funciona, que eu saiba. Ah. Então ele realmente estava ouvindo quando Olive vomitou toda a história em cima dele. Não é isso. Ele arqueou uma sobrancelha e Olive levantou a mão para se defender. Jeremy não era exatamente meu namorado. Ian não me pediu nada. Eu não sou a vítima aqui, eu só quero que minha amiga seja feliz. Mentindo para ela, completou ele, sarcástico. Bem sim, mas... Ela acha que estamos saindo, eu e você, confessou Olive. Meu Deus, as consequências eram ridículas demais para suportar. Não era essa a ideia? Era. Ela concordou com a cabeça, então se lembrou do café em sua mão e bebeu um gole. Ainda estava morno. A conversa com Ann não devia ter durado mais que 5 minutos. Acho que era. Aliás, meu nome é Olive Smith. Caso você ainda esteja interessado em prestar aquela queixa. Sou estudante de doutorado no laboratório da doutora Aslan. Eu sei quem você é. Ah. Talvez ele tivesse pesquisado sobre ela, afinal. Olive tentou imaginá-lo analisando as fichas dos atuais doutorandos no site do departamento. A foto de Olive tinha sido tirada pela secretária no 3º dia de aula, bem antes de ela ter se dado conta de onde exatamente havia se metido. Havia feito um esforço para parecer bonita, escovou os cabelos castanhos ondulados, colocou rímel para ressaltar o verde dos olhos, até tentou esconder as sardas com uma base que pegou emprestada. Aquilo tinha sido antes de ela perceber como o ambiente acadêmico podia ser cruel e brutal. Antes de seu sentimento de inadequação, antes do medo constante de, mesmo sendo boa em pesquisa, talvez nunca conseguir realmente ser uma acadêmica. Ela estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro. Eu sou Adam Carusen. Faço parte do corpo docente no... Ela riu na cara dele. E depois se arrependeu imediatamente ao perceber a expressão confusa em seu rosto, como se ele de fato achasse que Olive não sabia quem ele era. Como se não tivesse noção de que era um dos pesquisadores mais proeminentes do campo de pesquisa deles. A modéstia não combinava com Adam Carusen. Olive pigarreou. Certo, é. Eu também sei quem você é, Dr. Carusen. Acho que devia me chamar de Adam. Ah. Ah, não. Isso seria muito. Não. O departamento não funcionava assim. Alunos não deveriam chamar os professores pelo primeiro nome. Eu não poderia. Continuou ela. Se por acaso eu estiver por perto. Ah, é. Fazia sentido. Obrigada. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em nada, na verdade. Com certeza o cérebro dela havia parado de funcionar 3 dias antes, quando decidirá que beijá-lo para salvar a própria pele era uma boa ideia. Se você não vê problema, tudo bem, comentou Olive. Eu vou para casa, porque essa coisa toda foi muito estressante. Eu ia fazer um experimento, mas o que preciso mesmo é me sentar no sofá e assistir a American Ninja Warrior por 45 minutos enquanto como um pacote de Doritos sabor Cool Ranch. Ele assentiu. Eu acompanho você até o carro. Não estou tão perturbada assim. Caso Ann ainda esteja por perto. Ah. Era uma oferta gentil. Surpreendentemente gentil. Em especial porque vinha de Adam, sou bom demais para esse departamento, Carusen. Olive sabia que ele era um escroto, então não entendia muito bem porque naquele dia ele não parecia ser. Talvez a culpa fosse de seu próprio comportamento absurdo, que fazia qualquer um parecer legal em comparação. Obrigada, mas não precisa. Dava para notar que ele não queria insistir, mas que não conseguiu se conter. Eu me sentiria melhor se me deixasse ir com você até o carro. Eu não tenho carro. Sou uma doutoranda morando em Stanford, na Califórnia. Ganho menos de $30.000 por ano. Meu aluguel consome 2/3 do meu salário.
Estou usando as mesmas lentes de contato desde maio e vou a todos os seminários que servem lanche para economizar com comida, ela não fez questão de acrescentar. Não fazia ideia da idade de Carlsen, mas não era possível que ele já tivesse esquecido como era ser estudante. Você pega o ônibus? Vou de bicicleta. E minha bicicleta está bem na entrada do prédio. Ele abriu a boca, depois fechou. E então abriu de novo. Você beijou essa boca, Olive. E o beijo foi bom. Não tem ciclovia aqui. Ela deu de ombros. Gosto de viver perigosamente. Viver do jeito mais barato, era o que ela queria dizer. E eu tenho capacete. Ela se virou para colocar a caneca na primeira superfície que encontrou. Guardaria depois. Ou não, caso alguém roubasse. Quem se importava? De qualquer forma, tinha herdado aquela de um aluno do pós-doutorado que largara a vida acadêmica para virar DJ. Pela segunda vez em menos de uma semana, Carlsen a tinha salvado. Pela segunda vez, ela não suportava ficar ao lado dele por nem mais um minuto. Vejo você por aí, beleza? Ele respirou fundo e seu peito estufou. É beleza. Olive saiu da copa o mais rápido possível. É uma pegadinha? Deve ser pegadinha. Estou sendo filmada? Onde estão as câmeras escondidas? Para onde eu olho? Não é pegadinha. Não tem nenhuma câmera. Olive ajeitou a alça da mochila no ombro e deu um passo para o lado a fim de evitar ser atropelada por um estudante num patinete elétrico. Mas, agora que comentou, você está linda. Ainda mais porque são só 7:30 da manhã. Ana não ficou corada de vergonha, mas foi quase isso. Ontem à noite eu usei uma daquelas máscaras faciais que você e Malcolm me deram de aniversário. Aquela que te deixa com cara de panda, sabe? E comprei um novo protetor solar que teoricamente dá um pouco de brilho. E coloquei rímel, acrescentou ela depressa. Olive poderia perguntar por que ela tinha feito aquele esforço para ficar bonita numa manhã de terça qualquer, mas já sabia a resposta. Os laboratórios de Ann e Jeremy ficavam no mesmo andar e ainda que o departamento de biologia fosse grande, encontros ao acaso eram sempre possíveis. Ela escondeu um sorriso. Por mais estranha que parecesse a ideia de ver sua amiga namorando seu ex, estava feliz por Ann começar a considerar Jeremy uma possibilidade amorosa. Mais do que isso, era legal perceber que a indignidade que Olive tinha cometido com Carlsen na noite valerá a pena. Essa novidade, somada ao e-mail promissor de Tom Benton sobre seu projeto de pesquisa, fazia Olive pensar que as coisas finalmente estavam progredindo. Está bem. Ann mordeu o lábio, parecendo muito concentrada. Então não é pegadinha. Isso significa que tem alguma outra explicação. Deixa eu pensar. Não tem explicação nenhuma. A gente só. Ai meu Deus, você está tentando conseguir cidadania? Eles vão te deportar pro Canadá porque nós usamos a senha da Netflix do Malcolm? Diz que a gente não sabia que era crime federal. Não, espera, não diz nada antes de arranjarmos um advogado. Eu caso com você. Você consegue um green card e não precisa. Olivia apertou a mão da amiga com força para fazê-la calar a boca. Não vou ser deportada, juro. Apenas tive um encontro com Carlsen. Ann franziu a testa, arrastou Olive para um banco e a forçou a se sentar. Olive cedeu e disse a si mesma que se estivesse no lugar dela, se houvesse pegado Ann beijando Adam Carlsen, provavelmente teria a mesma reação. Caramba, provavelmente ela estaria marcando uma avaliação psiquiátrica completa para... Escuta, começou a amiga. Você se lembra daquela vez ano passado em que segurei seu cabelo enquanto você vomitava loucamente os 2 quilos de camarão estragado que comeu na festa de aposentadoria do Dr. Park? Ah, lógico, lembro. Olive inclinou a cabeça, pensativa. Você comeu mais do que eu e nem passou mal. Porque eu tenho estômago de avestruz, mas não é disso que quero falar. A questão é, eu estou aqui do seu lado, sempre estarei, não importa o que aconteça. Não importa quantos quilos de camarão estragado você vomitar, pode confiar em mim. Nós somos uma equipe, eu e você. E Malcolm quando ele não está ocupado transando com toda a população de Stanford. Então, se Carlsen for um extraterrestre disfarçado com um plano para invadir a Terra que consiste em toda a humanidade ser escravizada por mestres malignos em forma de cigarra, e a única maneira de impedi-lo é saindo com ele, você pode me contar, e eu vou informar a NASA e... Pelo amor de Deus. Olive não conseguiu conter o riso. Foi só um encontro. Ann parecia aflita. Eu simplesmente não entendo. Porque não faz sentido. Eu sei, mas não tem nada para entender. Foi só. Nós tivemos um encontro. Mas... Por quê? Oh, você é linda, inteligente, divertida, tem muito bom gosto para meias. Por que sairia com Adam Carlsen? Olive coçou o nariz. Porque ele é. Foi um custo para ela dizer aquela palavra. Ah, e como? Mas ela tinha que dizer. Legal. Legal? As sobrancelhas de Ann se ergueram tanto que quase se juntaram ao cabelo. Ela está mesmo muito bonitinha hoje, pensou Olive, satisfeita. Adam babaca, Carlsen? Bem sim. Ele é. Olive olhou em volta, como se alguma resposta fosse vir dos Carvalhos ou dos estudantes de graduação correndo para a aula. Quando ficou evidente que isso não aconteceria, ela completou. Ele é um babaca legal, acho. A expressão de Ann era de incredulidade total. Então você trocou alguém legal como Jeremy por Adam Carlsen. Perfeito. Era exatamente a brecha que Olive queria. Isso.
E estou satisfeita, porque nunca gostei muito do Jeremy mesmo. Finalmente alguma verdade naquela conversa. Não foi muito difícil seguir em frente, para ser sincera. E é por isso que, por favor, Anne, acabe com o sofrimento desse menino. Ele merece e, acima de tudo, você merece. Aposto que ele está no campus hoje. Que tal chamá-lo para ir naquele festival de filmes de terror com você? Assim não preciso ir e dormir com as luzes acesas pelos próximos 6 meses. Dessa vez, Anne ficou realmente corada de vergonha. Ela olhou para baixo na direção das mãos, mexeu nas unhas e então passou a mão na bainha do short antes de dizer. Não sei. Talvez. Se você realmente acha que... Um alarme tocou no bolso de Anne, e ela se ajeitou para pegar o celular. Droga, tenho uma mentoria de diversidade em STEM e depois preciso fazer 2 análises. Ela se levantou e pegou a mochila. Quer me encontrar pro almoço? Não posso. Tenho uma reunião dos professores assistentes. Olivia abriu um sorriso. Mas talvez Jeremy esteja livre. Anne revirou os olhos, mas os cantos de sua boca se curvaram. Aquilo deixou Olivia mais do que feliz. Tão feliz que nem mandou Anne se catar quando ela deu meia volta e perguntou. Ele está te chantageando? Hein? Caro sim. Está te chantageando? Ele descobriu que você é uma aberração e faz xixi no banho? Em primeiro lugar, é uma economia de tempo. Olivia sorriu. Em segundo, acho estranhamente lisonjeiro você achar que Carolyn faria esses esforços ridículos para me fazer sair com ele. Qualquer um faria, porque você é maravilhosa. Anne fez cara de nojo antes de completar. Menos quando está fazendo xixi no banho. Jeremy estava agindo de um jeito estranho, o que não significava muita coisa, porque Jeremy sempre fora um tanto esquisito, e ter acabado de romper com Olivia para sair com sua melhor amiga não o deixaria mais normal. Só que naquele dia ele parecia mais bizarro que o habitual. Chegou à cafeteria do campus algumas horas depois da conversa entre Olivia e Anne e ficou encarando Olivia por 2 minutos. Depois 3. E então 5. Ele nunca tinha dedicado tanta atenção a ela, nem mesmo durante os encontros. Quando a situação beirava o ridículo, Olivia ergueu os olhos do notebook e acenou para ele. Jeremy enrubesceu, pegou seu latte no balcão e se sentou a uma mesa. Olivia voltou a ler seu e-mail de 3 linhas pela 100ª vez. Hoje, 10h12. De olivia-smith@stanford.edu. Para tom-benton@harvard.edu. Assunto: projeto de exame de detecção de câncer de pâncreas. Dr. Benton. Obrigada pela resposta. Conversar pessoalmente seria fantástico. Quando você estará em Stanford? Veja, por favor, o dia e horário mais conveniente para nos encontrarmos. Atenciosamente. Olivia. Menos de 20 minutos depois, um aluno do 4º ano que trabalhava com o Dr. Alden Rodrigues na farmacologia chegou e se sentou à mesa de Jeremy. Os dois imediatamente começaram a cochichar e apontar para Olivia. Em qualquer outro dia ela teria ficado preocupada e um tanto irritada, mas o Dr. Benton já tinha respondido ao e-mail, o que era mais importante do que qualquer coisa na verdade. Hoje, 10h26. De tom-benton@harvard.edu. Para olivia-smith@stanford.edu. Assunto: projeto de exame de detecção de câncer de pâncreas. Olivia. Estou tirando um semestre sabático de Harvard, então ficarei vários dias aí. Um parceiro de Stanford e eu acabamos de receber uma grande bolsa de pesquisa, então vamos nos encontrar para falar sobre os preparativos, etc. Tudo bem se a gente decidir quando eu estiver aí? Até logo. TB. Enviado do meu iPhone. Oba! Ela teria vários dias para convencê-lo a abraçar seu projeto, o que era bem melhor que os 10 minutos que tinha previsto. Olivia deu um soquinho no ar em comemoração, fazendo Jeremy e o amigo olharem para ela de um jeito ainda mais estranho. O que estava acontecendo com eles, afinal? Será que estava com pasta de dente na cara ou algo assim? Quem se importava? Ela ia se encontrar com Tom Benton e convencê-lo a aceitá-la. Câncer de pâncreas, aí vou eu. Ela estava de excelente humor até 2 horas depois, quando entrou na reunião dos professores assistentes de biologia e de repente a sala toda ficou em silêncio. Uns 15 pares de olhos estavam fixados nela, não era uma reação a que estivesse acostumada. Tudo bem? Algumas pessoas a cumprimentaram. A maioria desviou o olhar. Olivia disse a si mesma que estava imaginando coisas. Deve ser minha glicose baixa. Ou alta. Uma das 2 opções. Oi, Olivia. Um aluno do 7º ano que nunca tinha demonstrado saber de sua existência tirou a mochila da cadeira ao lado para que ela se sentasse. Como você está? Bem. Ela se sentou com cuidado, tentando não parecer tão desconfiada. E você? Ótimo. Havia algo de peculiar naquele sorriso. Algo malicioso e falso. Olivia pensou em perguntar o que estava acontecendo, mas o chefe dos professores assistentes ligou o projetor e começou a reunião. Depois daquilo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A doutora Aslan passou no laboratório apenas para perguntar a Olivia se ela queria conversar sobre algum assunto. Chase, um aluno do mesmo laboratório, a deixou usar o termociclador primeiro, embora normalmente se apropriasse dele como uma criança com seu último doce do Halloween. O gestor do laboratório deu uma piscadinha para Olivia enquanto lhe entregava uma resma de papel para a impressora. E então ela encontrou Malcolm no banheiro unissex, totalmente por acaso, e tudo começou a fazer sentido.
Sua monstrinha sorrateira, sibilou ele. Seus olhos escuros estavam tão apertados que era quase cômico. Te mandei mensagem o dia inteiro. Ah. Olive passou a mão no bolso de trás da calça jeans, depois no da frente, tentando se lembrar da última vez que tinha visto o celular. Acho que deixei o celular em casa. Eu não acredito. Não acredita em quê? Não acredito em você. Não sei do que está falando. Achei que a gente fosse amigo. Mas nós somos. Bons amigos. Mas nós somos. Você e Ian são meus melhores amigos. O que? Pelo visto não, já que eu tive que saber pela Stella, que soube pela Jace, que soube pelo Jeremy, que soube pela Ann. Soube o quê? Que soube por não sei quem. E eu achei que a gente fosse amigo. Um arrepio começou a subir pela coluna de Olive. Será que... Não. Não podia ser. Soube o quê? Pra mim chega. Vou deixar as baratas te comerem. E vou trocar minha senha da Netflix. Ah não. Malcolm, soube o quê? Que você está saindo com Adam Carlsen. Olive nunca tinha ido ao laboratório de Carlsen, mas sabia onde encontrá-lo. Era o maior e mais funcional espaço de pesquisa do departamento, cobiçado por todos e fonte inesgotável de ressentimento em relação a Carlsen. Ela teve que passar o crachá uma vez e depois uma segunda vez para entrar, revirou os olhos nas duas ocasiões. A segunda porta se abria diretamente para o espaço do laboratório, e talvez porque ele fosse tão alto quanto o Monte Everest, e seus ombros fossem igualmente largos, Carlsen foi a primeira coisa que ela viu. Ele examinava um experimento ao lado de Alex, um aluno que estava um ano à frente de Olive, mas se virou para a porta no momento em que ela entrou. Olive sorriu de leve para ele, principalmente pelo alívio de tê-lo encontrado. Ia ficar tudo bem. Ela ia explicar o que Malcolm tinha contado, ele sem dúvida consideraria aquela situação absolutamente inaceitável e resolveria tudo pelos dois, porque Olive não podia passar os próximos 3 anos rodeada de gente que achava que ela estava saindo com a porcaria do Adam Carlsen. O problema é que Carlsen não foi o único a notar a presença de Olive. Havia mais de uma dúzia de bancadas no laboratório com pelo menos 10 pessoas. A maioria delas, todas elas, olhava para Olive. Provavelmente porque a maioria delas, todas elas, tinha ouvido falar que Olive estava saindo com o chefe delas. Puta merda. Posso falar com você um minutinho, Dr. Carlsen? Racionalmente, Olive sabia que a estrutura do laboratório não provocava nenhum eco. Ainda assim, ela sentiu como se suas palavras tivessem ricocheteado nas paredes e se repetido pelo menos 4 vezes. Carlsen assentiu, meio desconcertado, e entregou o experimento para Alex antes de caminhar na direção dela. Parecia não ter se dado conta, ou não ligar, que 2/3 dos membros de seu laboratório olhavam para ele, embasbacados. O terço que sobrou parecia prestes a ter um AVC. Carlsen levou Olive até uma sala de reuniões ao lado do espaço principal do laboratório e ela o seguiu em silêncio, tentando não pensar muito na ideia de que um laboratório cheio de gente que achava que os dois estavam saindo tinha acabado de vê-los entrar num lugar reservado. Sozinhos. Aquilo era muito ruim. A pior situação possível. Todo mundo sabe, despejou ela assim que a porta se fechou. Ele a analisou por um momento, parecendo confuso. Você está bem? Todo mundo sabe. Sobre nós. Ele inclinou a cabeça e cruzou os braços. Mal havia passado um dia desde que eles se falaram pela última vez, mas pelo visto tinha sido suficiente para que Olive se esquecesse da presença dele, ou seja lá o que fosse aquilo que a fazia se sentir pequena e delicada quando ele estava por perto. Nós? Nós. Ele parecia perdido, então Olive explicou. Nós saindo. Não que a gente esteja saindo, mas Ann realmente achou que estávamos, e ela contou. Ela percebeu que as palavras estavam se atropelando, então diminuiu o ritmo. Pro Jeremy. E ele contou para todo mundo e agora todo mundo sabe. Ou eles acham que sabem, embora não haja absolutamente nada para saber. Como você e eu sabemos. Ele parou um pouco para assimilar aquilo e depois assentiu devagar. E quando você diz todo mundo? Eu quero dizer todo mundo. Ela apontou na direção do laboratório. Esse pessoal aí? Eles sabem. Os outros alunos do doutorado? Eles sabem. Sherry, a secretária do departamento? Com certeza ela sabe. A fofoca nesse departamento é um horror. E todos eles acham que estou saindo com o professor. Entendo, disse ele, estranhamente despreocupado no meio daquele desastre. A postura dele devia ter deixado Olive mais calma, mas acabou aumentando seu pânico. Sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. É tudo culpa minha. Ela passou a mão no rosto. Mas eu não achei que... Eu entendo porque eu contaria pro Jeremy. Afinal, juntar os dois foi o motivo de toda essa confusão. Mas, por que Jeremy contaria para todo mundo? Carlsen deu de ombros. Por que não contaria? Ela o encarou. Como assim? Uma aluna do doutorado saindo com um professor parece uma informação interessante para compartilhar. Olive negou com a cabeça. Não é tão interessante assim. Por que as pessoas estariam tão interessadas? Ele ergueu uma sobrancelha. Alguém me disse uma vez que a fofoca nesse departamento é um horror. Ok. Entendi. Ela respirou fundo e começou a andar de um lado para outro, tentando ignorar a forma como Carlsen a examinava, como ele estava relaxado, apoiando o corpo na mesa de reuniões, os braços cruzados. Não era para ele estar calmo.
Era para ele estar irado. Ele tinha fama de escroto e arrogante. As pessoas pensarem que ele estava saindo com um ser insignificante deveria ser algo constrangedor para ele. Olive não deveria estar surtando sozinha. Isso é. Temos que fazer alguma coisa, é claro. Precisamos dizer às pessoas que isso não é verdade e que inventamos tudo. Só que vão achar que eu sou louca, e talvez que você seja louco também, então precisamos bolar outra história. Ah, já sei. Podemos dizer às pessoas que não estamos mais juntos? E o que Ian e o fulano de tal vão fazer? Olive parou de andar. Hein? Seus amigos não vão desistir de namorar se souberem que não estamos juntos? Ou que você mentiu para eles? Ela não tinha pensado nisso. Eu? Talvez. Talvez, mas... Anne parecia estar feliz. Talvez ela já tivesse convidado Jeremy para ir ao festival de cinema, logo depois de contar a ele sobre Olive e Carlsen. Que desgraçada. Mas era exatamente isso que Olive queria. Vai contar a verdade para ela? Olive deixou escapar um grunhido de pânico. Não posso. Pelo menos não agora. Meu Deus, por que Olive resolvera sair com Jeremy? Ela nem estava afim dele. Sim, claro que o sotaque irlandês e o cabelo ruivo eram bonitinhos, mas não valiam todo aquele drama. Talvez a gente possa dizer às pessoas que eu terminei com você, que tal? Perguntou ela. Isso vai pegar muito bem, respondeu o Dr. Carlsen, sem expressar qualquer emoção. Ela não conseguiu definir se ele estava brincando ou não. Está bem. Podemos dizer que você terminou comigo. Porque isso seria convincente, disse ele secamente em voz baixa. Olive não tinha certeza de que tinha escutado certo nem entendeu o que ele quis dizer, mas estava começando a ficar irritada. Tudo bem, foi ela quem o beijou primeiro, mas as atitudes dele na Copa no dia anterior também não haviam ajudado em nada. Ele podia pelo menos demonstrar alguma preocupação. Não era possível que estivesse tranquilo com o fato de todo mundo achar que estava afim de uma garota qualquer com apenas uma publicação e meia no currículo. Sim, aquele artigo que ela tinha revisado e submetido novamente 3 semanas atrás contava como meio. E se a gente disser às pessoas que o término foi de comum acordo? Ele fez que sim com a cabeça. Parece bom. Olive se animou. É sério. Ótimo, então. Vamos. Podemos pedir a Sherry que inclua na newsletter do departamento. O quê? Ou você acha que uma declaração pública antes do seminário seria melhor? Não. Não, isso é. Talvez a gente devesse pedir para te colocar no site de Stanford. Assim as pessoas saberiam. Tá bem. Já entendi. Ele olhou para Olive com calma por um instante, e quando abriu a boca para falar, seu tom de voz era muito razoável, de um jeito que ela nunca esperaria do Adam babaca. Carlsen. Se o que te incomoda é as pessoas comentarem que você saiu com um professor, sinto dizer que esse estrago já está feito. Dizer a todo mundo que terminamos não vai mudar o fato de que eles acham que nós saímos. Olive deixou os ombros caírem. Ela odiava que ele estivesse certo. Tá legal. Se você tem alguma ideia de como consertar essa confusão, estou aberta a ouvir. Podemos deixar que continuem pensando que estamos saindo. Por um instante, ela pensou não ter ouvido direito. O quê? Podemos deixar as pessoas pensarem que estamos namorando. Resolve o seu problema com sua amiga e o fulano de tal, e você não tem muito a perder, já que aparentemente do ponto de vista da reputação. Ele pronunciou a palavra reputação, revirando um pouco os olhos, como se a preocupação com o que os outros pensam fosse a coisa mais idiota desde a invenção dos antibióticos homeopáticos. As coisas não podem piorar muito. Aquilo era. De todas as opções. Em toda a sua vida, Olive nunca. O quê? Perguntou ela novamente, já sem forças. Ele deu de ombros. Parece uma situação em que todos saem ganhando. Mas não parecia mesmo, pelo menos não para Olive. Parecia uma situação em que todos saíam perdendo, depois perdiam um pouco mais, então um pouquinho mais ainda. Uma insanidade. Você quer dizer, para sempre? Indagou ela, achando que a própria voz tinha saído meio chorosa, mas talvez fosse apenas o efeito do sangue pulsando em sua cabeça. Não precisa exagerar. Talvez até seus amigos não estarem mais namorando. Ou estarem um pouco mais firmes. Não sei. O que funcionar melhor, eu acho. Ele não estava brincando. Você não é. Olive não tinha nem ideia de como perguntar aquilo, casado ou algo assim? Ele devia ter 30 e poucos anos. Tinha um trabalho incrível, era alto, com cabelos pretos ondulados e fartos, obviamente inteligente e até mesmo atraente. Ele tinha um porte. Sim, ele era um escroto temperamental, mas algumas mulheres não se importariam. Algumas podiam até gostar. Ele deu de ombros. Minha esposa e os gêmeos não vão se incomodar. Ai, merda. Olive sentiu um calor percorrer o corpo. Seu rosto ficou vermelho e ela quase morreu de vergonha porque, céus, ela tinha forçado um homem casado, um pai, a beijá-la. Agora as pessoas achavam que ele estava tendo um caso. A esposa dele provavelmente estava chorando no travesseiro. As crianças cresceriam com problemas horríveis e se tornariam assassinos em série. Eu? Ai, meu Deus, eu não. Eu sinto muito. É brincadeira. Eu não fazia ideia que você... Olive, eu estava brincando. Não sou casado. Não tenho filhos. Uma onda de alívio a invadiu. Seguida por uma dose similar de raiva. Dr. Carlsen, isso não é algo com que se brinca.
Você precisa realmente começar a me chamar de Adam, já que, segundo as fofocas, estamos saindo há um tempinho. Olive suspirou devagar, apertando a parte de cima do nariz. Por quê? O que você tem a ganhar com isso? Ganhar com o quê? Fingir que está namorando comigo. Por que se importa? Qual é a vantagem para você? O Dr. Carlsen, Adam, abriu a boca e por um instante, Olive teve a impressão de que ele iria dizer algo importante. Mas então ele desviou o olhar e falou. Vai ajudar você. Ele hesitou por um momento. E tenho meus motivos. Ela estreitou os olhos. Que motivos? Motivos. Se for algo contra a lei, não quero me envolver. Ele sorriu. Não é contra a lei. Se não me contar, minha única opção é concluir que envolve sequestro. Ou incêndio criminoso. Ou peculato. Ele pareceu preocupado por um segundo, as pontas dos dedos batendo no bíceps largo. A blusa estava até meio esticada. Se eu contar, não poderá sair desta sala. Acho que ambos concordamos que nada que aconteceu nesta sala pode sair daqui. Bem pensado. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Mordeu a parte de dentro da bochecha. Respirou fundo de novo. Está bem, disse finalmente, e soava como um homem certo de que se arrependeria de falar no segundo que abrisse a boca. Eu sou considerado um fugitivo em potencial. Fugitivo em potencial? Deus, ele era um criminoso em regime condicional. Um júri de professores o havia condenado por crimes contra doutorandos. Ele provavelmente tinha atingido alguém na cabeça com um microscópio por ter colocado as etiquetas erradas nas amostras de peptídeos. Então é algo contra a lei, acrescentou ela. O quê? Não. O departamento suspeita que eu esteja planejando sair de Stanford e ir para outra instituição. Normalmente eu não me preocuparia com isso, mas Stanford decidiu congelar meus recursos para pesquisa. Ah. Não era o que ela estava imaginando. Nem de longe. Eles podem fazer isso? Podem. Bom, com até um terço dos recursos. A explicação é que não querem financiar uma pesquisa e a carreira de alguém que supostamente vai embora. Mas se é só um terço? São milhões de dólares, explicou ele sem se exaltar. Que já destinei para projetos que pretendo terminar até o ano que vem. Aqui em Stanford. Isso significa que vou precisar desses recursos em breve. Ah. Parando para pensar, Olive realmente tinha ouvido boatos sobre Carlsen ser abordado por outras universidades desde o primeiro ano dela ali. Alguns meses antes houve um rumor de que ele talvez fosse trabalhar na NASA. Por que eles acham isso? E por que agora? Por várias razões. A mais importante delas é que há algumas semanas eu ganhei uma bolsa bem generosa, com um cientista de outra instituição. Essa instituição já tinha tentado me contratar no passado, e Stanford entendeu essa colaboração como um indício de que estou inclinado a aceitar. Ele hesitou um pouco antes de continuar. De modo geral, fiquei sabendo que a impressão das pessoas é de que não criei raízes aqui porque estou planejando sair de Stanford a qualquer momento. Raízes? A maior parte dos meus alunos se forma no fim do ano. Não tenho família por aqui. Nem esposa nem filhos. Moro num apartamento alugado. Eu teria que comprar uma casa só para convencer o departamento de que estou comprometido a ficar, disse ele, visivelmente irritado. Se eu estivesse num relacionamento, talvez ajudasse. Está bem. Fazia sentido. Mas... Você já pensou em arranjar uma namorada de verdade? Ele ergueu uma sobrancelha. Você já pensou em ter um encontro de verdade? Touché. Olive ficou em silêncio e o encarou, deixando que ele a fitasse também. Era engraçado como costumava ter medo dele antes. Agora, Adam Carlsen era a única pessoa do mundo que sabia da maior mancada que ela já cometera na vida, e era difícil se sentir intimidada. Mais difícil ainda depois de descobrir que ele era o tipo de pessoa desesperada o bastante para fingir que estava namorando alguém em troca de conseguir seus fundos de pesquisa. Olive tinha certeza de que faria o mesmo pela oportunidade de concluir sua pesquisa sobre câncer de pâncreas, o que estranhamente a levava a se identificar com ele. E se ela se identificava com ele, não haveria problema em fingir que estavam namorando, não é? Não. Sim. Não. O quê? Ela estava louca só por considerar a ideia. Comprovadamente maluca. E no entanto se pegou respondendo. Seria complicado. O que seria complicado? Fingir que estamos namorando. Sério? Seria complicado fazer as pessoas pensarem que estamos namorando? A ele era impossível. Está bem, já entendi. Mas seria difícil fazer isso de forma convincente por um período mais longo. Ele deu de ombros. Vai dar tudo certo, desde que a gente se cumprimente nos corredores e você não me chame de Dr. Carlsen. Não acho que pessoas que estão namorando somente se cumprimentem nos corredores. O que pessoas que estão namorando fazem? Aquilo deixou Olivia abalada. Ela devia ter tido uns 5 encontros na vida, incluindo aqueles com Jeremy, e foram de meio chatos a angustiantes, passando por aterrorizantes, quando um cara fez um monólogo sobre o transplante de quadril da avó com um nível bizarro de detalhes. Ela adoraria ter alguém, mas duvidava que aquilo um dia acontecesse. Talvez fosse impossível amá-la. Talvez passar tantos anos sozinha a tivesse deformado de maneira radical e fosse por isso que ela aparentemente não conseguia desenvolver nenhuma conexão amorosa de verdade, nem mesmo sentir o tipo de atração sobre a qual ouvia as pessoas falarem. No final das contas, não importava.
Doutorado e namoro não eram compatíveis, aliás, e era provavelmente por isso que o Dr. Adam Carlsen, ganhador de uma bolsa MacArthur e gênio renomado, estava ali, aos 30 e poucos anos, perguntando a Olive o que as pessoas faziam no namoro. Senhoras e senhores, esses são os acadêmicos. Coisas. Olive se esforçou para pensar. As pessoas saem e fazem atividades juntas. Tipo colher maçãs ou fazer aquelas aulas de pintura com vinho. Que são uma idiotice, Olive pensou. Que são uma idiotice, falou Adam, fazendo um gesto de desdém com aquelas mãos enormes. Você pode dizer a Anne que a gente saiu e pintou um Monet. Acho que ela vai dar conta de espalhar para todo mundo. Ok, para começar, foi o Jeremy. Vamos concordar em culpar o Jeremy? E é mais do que isso, insistiu Olive. Quando estão namorando, as pessoas conversam. E muito. Trocam mais do que cumprimentos nos corredores. Sabem qual é a cor favorita do outro, onde o outro nasceu, andam de mãos dadas, se beijam. Adam comprimiu os lábios como se estivesse contendo um sorriso. Isso realmente jamais poderíamos fazer. Uma nova onda de constrangimento atingiu Olive. Eu sinto muito pelo beijo. Eu não estava pensando e... Ele balançou a cabeça. Sem problemas. Ele parecia estranhamente indiferente a toda a situação, em especial para um cara que era conhecido por surtar quando alguém errava o número atômico do selênio. Não, ele não estava indiferente. Ele estava se divertindo. Olive inclinou a cabeça. Você está curtindo tudo isso? Curtindo talvez não seja a palavra certa, mas você precisa admitir que é um tanto divertido. Olive não tinha ideia do que ele estava falando. Não havia nada de divertido no fato de que tinha beijado um professor aleatoriamente porque ele era a única pessoa no corredor e que, como consequência dessa ação absurdamente idiota, todo mundo agora achava que estava saindo com alguém que encontrara somente 2 vezes na vida. Ela caiu na gargalhada antes mesmo de concluir sua linha de raciocínio, totalmente tomada pela inverossimilhança daquela situação. Aquela era a sua vida. Aqueles eram os resultados de suas ações. Quando finalmente conseguiu voltar a respirar, sua barriga doía, e ela teve que secar os olhos. Isso é terrível. Ele estava sorrindo e a encarava com um estranho brilho no olhar. E vejam só, Adam Carlsen tinha covinhas. Bonitinhas. Pois é. E é tudo culpa minha, disse ela. Basicamente sim. Eu meio que ludibriei-a ontem, mas sim, eu diria que a culpa é em grande parte sua. Fingir um namoro. Com Adam Carlsen. Olive só podia estar pirando. Não seria um problema você ser professor, e eu, aluna? Ele baixou a cabeça, sério. Não pega muito bem, mas acho que oficialmente não tem problema, já que não tenho nenhuma autoridade sobre você nem estou envolvido na sua orientação. Mas posso averiguar. Era uma ideia péssima. A pior ideia já cogitada na história das mais ideias. A não ser pelo fato de que realmente resolveria o problema atual dela e também alguns problemas de Adam, e ela só precisaria dizer oi para ele uma vez por semana e fazer o esforço de não chamá-lo de Dr. Carlsen. Parecia até um bom negócio. Posso pensar um pouco a respeito? Claro, disse ele calmamente, tranquilizando-a. Olive não achava que ele seria assim. Depois de ouvir todas as histórias e vê-lo andando por aí sempre de cara amarrada, realmente nunca pensou que ele seria assim. Ainda que não soubesse muito bem o que era esse assim. E obrigada, acho. Pela oferta. Adam. Ela acrescentou aquela última palavra como um adendo, experimentando para ver como soava. Meio estranho, mas não tão estranho assim. Depois de uma longa pausa, ele assentiu. De nada. Olive.